Cálculos completos, tudo pronto para o salto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição especial do Hype Drive. O Season Finale de The Mandalorian está próximo, e quanto mais próximo fica, maior o hype. Pensando numa forma de descarregar esse brainstorm mais insano que o Force Lightning do Palpatine, decidimos partilhar um pouco do que teorizamos para o final dessa temporada. Antes de mais nada, nós partimos dos pontos reais que estão em jogo neste final, pensando em tudo que já foi estabelecido previamente. Então, a partir da pergunta, o que está em jogo no Season Finale? Vamos analisar cada ponto e seus respectivos desdobramentos. Lembrando que tudo isso é teoria. Antes de pegar o jetpack, vamos começar com o pé no chão. Voltando à pergunta norteadora, o que temos em jogo nesse Season Finale? Chegar até o Gideon, um possível contraste de perspectivas mandalorianas, o Darksaber e o governo de Mandalore, e, principalmente, o destino de Grogu. Após analisarmos cada um desses pontos, vamos pensar nas possíveis perspectivas para uma batalha final. Como primeiro ponto em jogo nesse Season Finale, nós temos a chegada até a localização de Gideon. Terminamos o episódio anterior com as coordenadas para seu Light Cruiser, Slave One preparada e Din deixando seu recado. Quais seriam os possíveis próximos passos? Enfrentar alguém como Gideon não é algo que se pode fazer sozinho. Até o momento temos Din, Boba Fett, Fennec e Cara Dune. Ainda assim, há outras conexões que Din estabeleceu que podem ajudar muito. Portanto, supomos que antes de enfrentar Gideon, mais pessoas sejam reunidas. Como primeira possibilidade de conexão, Bo-Katan Kryze seria a primeira pessoa que temos em mente. Din notou seu desespero na busca por algo que era dela, e que ela precisava para governar Mandalore, e viu que ela está atrás de um Imperial. E não, Bo-Katan não mencionou o nome de Gideon perto de Din, então não sabemos se ele conseguiu assimilar. Entretanto, Din já disse que sabia que Moff Gideon estava no Grande Purgo, e Bo-Katan conta a ele que também estava lá. Ainda que Din não saiba da trama do Darksaber, Bo-Katan o convidou para se juntar à sua causa, na reconquista de Mandalore. Agora que ele não tem nada a perder, pode ocorrer de ele pedir ajuda a ela, e a troca de informações acontecer. Assim que Bo-Katan souber que ele tem a localização de Gideon, ela vai surgir imediatamente. Ela e outros Mandalorianos seriam um suporte e tanto. Outra possibilidade que temos é a Forjadora, que sabemos que está viva, e Paz Vizsla, que não temos certeza, mas supomos que sim. Seria legal, Din tendo a ajuda de membros mais experientes do seu próprio grupo. Após reunir forças, outro passo possível seria analisar as forças do inimigo. Se um grupo se reunir, um mínimo de análise e de plano é esperado. Talvez Din já tenha feito isso antes de mandar a mensagem para Gideon. Afinal, ninguém mandaria uma mensagem daquela se não tivesse pronto para atacar. O último ponto relacionado a encontrar Gideon é um questionamento que o último episódio deixa em aberto. Onde está Moff Gideon? Espaço? Algum planeta? Alguns canais fizeram análises dos mapas, mas as proporções dos mapas não coincidem em muitas informações. O único dado que coincide é o fato de o lugar onde Gideon está ser entre Tatooine e o núcleo da galáxia, o que é muita coisa. As especulações baseadas em mapas sugerem que, se for um planeta e não um lugar aleatório no espaço, pode ser Kamino ou Pasaana.
A teoria de Kamino ganha força, uma vez que o Dr. Pershing tem uma insígnia kaminoana no braço, e pelo fato de Gideon estar indo onde o Doutor está, sendo que eles têm a posse de Grogu. A questão de estar em planeta ou espaço pode influenciar consideravelmente a batalha. Falaremos disso no final, quando analisarmos as possibilidades de uma batalha. Outra coisa que pode também estar em jogo nesse episódio, se ocorrer de fato uma reunião dos personagens que mencionamos antes, teremos a perspectiva de Bo-Katan, que é a qual a maioria está acostumada por ver os Mandalorianos em The Clone Wars e Rebels. Teremos a Forjadora e Paz Vizsla, um grupo mais conservador, e Boba Fett, que é filho de um Foundling, mas que optou por não fazer a doutrina, portanto não é um Mandaloriano, e Din, que recentemente quebrou o código em vista de salvar a criança. Com esses personagens no mesmo grupo, poderemos ver um choque de perspectivas. Não necessariamente uma briga, mas um contraste de visões seria interessante. Lembrando que, mesmo sendo de grupos diferentes, Mandalorianos tendem a se unir em batalha. Também vale ressaltar que até mesmo Paz Vizsla e a Forjadora, que são membros dos Filhos do Olho, mencionam o evento do Grande Purgo como algo que ocorreu a eles como um todo. Não dizem que aconteceu ao grupo de Mandalorianos ao qual a Bo-Katan fazia parte, mas sim com eles também. Portanto, ainda que sejam doutrinas diferentes, todos eles se veem como Mandalorianos, como um grupo só. Outro ponto importante que nos renderá vários desdobramentos é o Darksaber e a retomada de Mandalore. Sabemos que o Darksaber é um símbolo de poder em Mandalore. Sabemos que Bo-Katan o quer de volta, e sabemos com quem ele está. Se ela se juntar ao grupo, ou mesmo que chegue depois, sem combinar, sabemos que ela não medirá esforços para conseguir o sabre de volta. Dada a importância da arma, e o fato da série não ter contado nada ainda sobre o seu passado, é de se esperar uma cena de flashback da história e usuários do sabre lendário. Honestamente, eu hyparia muito. Se os leaks de nomes de trilha sonora estiverem corretos, uma das trilhas se chamará The Sword, a espada. Tem que ter algo muito específico para fazer uma trilha para uma espada. Esperamos algo relacionado ao Darksaber especificamente. Um desdobramento da relação de Mandalore com Darksaber seria Bo-Katan e os seus possíveis reforços. Vimos Bo-Katan roubando uma nave, e a mesma disse estar juntando recursos para confrontar Gideon. Provavelmente existem mais Mandalorianos, e uma possível frota, que pode incluir naves roubadas do Império, bem como os protetores de Concordal, uma vez que naves seriam essenciais para um confronto. Esse ponto também desdobra na possibilidade da aliança ou relutância de outros clãs. Há possibilidade de mais grupos e clãs não terem se unido à causa de Bo-Katan, talvez por terem desistido de lutar. E talvez seja essa grande motivação dela em conseguir o Darksaber novamente. Como ponto final, antes de nós chegarmos nas análises de um possível cenário de batalha, nós temos a maior questão em jogo no episódio, o destino de Grogu. O ponto mais importante que está em jogo no season finale é o destino de Grogu, bem como os vários mistérios que ainda circundam a criança. Essa é a grande preocupação de Din Djarin, o nosso protagonista, bem como daqueles que o acompanham. Esta questão em jogo nos deixa alguns desdobramentos. Como primeiro, os experimentos. Ainda não sabemos em que consistem os experimentos de Gideon. Especulamos que, pela descrição que o doutor dá, seja uma criação de sensitivos por indução de midichlorians. Por isso, precisavam de um doador com alta contagem. Talvez revelem mais detalhes nesse episódio. Como segundo desdobramento, nós podemos ver mais do passado de Grogu. Ahsoka nos contou que a criança foi criada no templo de Coruscant, treinada por muitos Jedi e depois tirada de lá por alguém. Talvez vejamos um pouco mais deste passado, caso tenha algo de relevante à trama do episódio final. Como terceiro ponto, nós temos a grande questão, o maior questionamento: com quem a criança fica? Com os Imperiais ainda? Ou com o Mandaloriano? Tudo isso dependerá do desenrolar do confronto entre o grupo de Din Djarin e as forças de Gideon.
E definitivamente, nós não conseguimos nem fazer ideia de qual vai ser a conclusão disso. Como último ponto desse desdobramento do destino de Grogu, nós temos uma questão que não é a mais importante e nem muito menos essencial, porém nos faz questionar. A possibilidade de um Jedi. Este é um questionamento que muitos fazem. Se a criança fez ou não um contato com algum Jedi. Acreditamos que Grogu não escolheu nenhum caminho Jedi. Nossa teoria. Mas nada impede que um Jedi possa ter o sentido. Templos são lugares místicos que favorecem a conexão com a Força. E como Ahsoka disse, algum Jedi pode ter sentido. Como um exemplo, Luke Skywalker, nos eventos de Os Últimos Jedi, do outro lado da galáxia, após anos desconectado da Força, no primeiro momento em que ele se conecta novamente, ele consegue alcançar sua irmã, que estava inconsciente. Dado o contexto da timeline, o Último Jedi é certamente o personagem mais especulado. Há também especulações de Cal Kestis, dada as possibilidades do mesmo estar vivo, dada a conexão dele com templos semelhantes à pedra que vimos em Titan, e também a trama envolvendo crianças sensitivas. Há também especulações sobre Ezra Bridger, porém não sabemos se já o encontraram desde que sumiu na liberação de Lothal. Esperamos para ver, pode aparecer algum, bem como pode também não aparecer Jedi algum. E agora nós seguimos para as perspectivas de uma batalha final. Pois bem, teorizamos os elementos com base em fatos. Agora, partindo dessas nossas teorias, podemos imaginar possíveis cenários de batalha, possíveis fins e até mesmo eventuais sacrifícios. De aqui em diante, jetpack. Primeiro ponto para nossa especulação: espaço ou base? Já mencionamos isso anteriormente. Estar no espaço seria o cenário mais fácil. Teriam que lidar apenas com naves, e naves têm seus limites. Mas experimentos científicos consomem energia a um nível que nem sempre uma nave dispõe. Portanto, uma base seria o cenário mais razoável para os imperiais conduzirem seus experimentos. Além disso, uma base pode contar tanto com as forças da frota, além de tecnologia antiaérea, escudos para proteção, tropas de infantaria e veículos, o que seria altamente vantajoso. O segundo ponto para as perspectivas de uma batalha seriam analisar as forças de Moff Gideon. Dentre as forças de Gideon, nós podemos esperar com certeza os Dark Troopers, que aparentemente são fortes e ameaçadores, Stormtroopers comuns, aos montes, Death Troopers, além do seu Light Cruiser e ao menos um esquadrão de caça-TIEs. Até então, é isso que sabemos sobre o poder militar de Moff Gideon, a não ser que haja algo mais na sua frota que ainda venha nos surpreender. Além de tudo, Gideon tem o Darksaber em mãos, embora não saibamos seu nível de habilidade em combate. Estamos ansiosos para saber. Como terceiro ponto da nossa perspectiva de batalha final, como seria o duelo? Com quem seria? Quando pensamos em duelo, lembramos de Giancarlo Esposito, ator que faz Moff Gideon, dizendo em entrevistas que quebrou várias réplicas nas gravações. Então, esperamos a ação com Darksaber. Quebrar réplicas não necessariamente quer dizer combate entre sabres de luz. Episódios anteriores estabeleceram que a lança de Beskar é suficiente contra o sabre de luz. Jyn, seu portador atual, tem motivos óbvios para confrontar Gideon, e como já vimos, ele é habilidoso, principalmente quando ele está determinado. Se Bo-Katan estiver presente, ela também terá motivos e tanto para confrontar Gideon. Será que um dos dois vai confrontar ou ambos juntos? Jyn tem a lança de Beskar. Esperamos que Bo-Katan tenha algo para usar contra o Darksaber. Ou, caso Ahsoka apareça no grupo, o que achamos pouco provável, ela ceda um dos sabres brancos para sua amiga. Um ponto triste, nosso quarto ponto de reflexão sobre as perspectivas de uma batalha. Possíveis cenários de sacrifício. Sacrifícios tendem a ser emocionais, e acontecem. Porém, nessa temporada, o único sacrifício foi a Razor Crash. Desculpe-me por te lembrar disso, caro ouvinte, mas pode acontecer novamente. Se os leaks estiverem corretos, uma das trilhas sonoras será chamada Rest in Peace.
o que nos deixa preocupados. Ainda que o sentido de Rest in Peace possa ser figurativo, é mais comum ser usado em situações de morte. Em se tratando de sacrifício, pensamos em Bo-Katan. Ela se sacrificar para salvar Din ou Grogu em uma situação de alto risco. Seria consideravelmente emocionante e traria um grande peso para a trama, fazendo Din se abrir ainda mais para acolher diferentes visões e doutrinas mandalorianas, bem como a possibilidade de ele aderir à causa e sentir o desejo de fazer parte mais ativamente disso. Com o sacrifício de Bo-Katan, Din carregaria consigo a sua determinação e, possivelmente, o Darksaber. Há muitas outras possibilidades de sacrifício, mas além dessa, destacaremos apenas mais uma. Cara Dune. Ela se mostrou uma verdadeira amiga para Din e sempre se preocupou com seus sentimentos, seu bem-estar, e certamente seria um sacrifício que tanto Din quanto nós sentiríamos. Além dos sacrifícios, podemos ter novas revelações. Outra possível revelação de plot twist seria Gideon perder a batalha e descobrirmos que ele não é o líder e que há alguém que já estava preparado para assumir o seu lugar após sua derrota. No final, ver surgir um Star Destroyer com quimeras pintadas em sua parte inferior e uma trilha sonora característica ao som de órgão de tubos, olhos vermelhos, uma pele azulada, uma silhueta conhecida. Seria realmente de arrepiar ver Thrawn, mas é uma teoria que depende de muitos contextos, como o que acontece após ele sumir junto de Ezra na liberação de Lothal. Como última possibilidade de cenário, a intervenção da Nova República. Cara Dune agora é da Nova República. Talvez ela não reporte nada de imediato, visto que ela quebrou várias regras. Mas, eventualmente, se a situação apertar, pode ser que ela contate a Nova República, dado que eles estão atrás de remanescentes imperiais. Ainda não vimos nada da força da Nova República, recém-formada. Provavelmente veremos mais em Rangers of the New Republic, mas como as séries se cruzarão em eventos, possivelmente teremos pistas dentro de The Mandalorian que serão exploradas com mais profundidades nessa série específica. Pois bem, meu caro e caro ouvinte, que chegou até aqui. Começamos com o pé no chão, mas já subimos tanto com o jetpack que deu até falta de ar. Muitíssimo obrigado por acompanhar até aqui. Vamos esperar com muita ansiedade para o último episódio e, como sempre, nos surpreender. Lembrando que o que está aqui são teorias e várias perspectivas, algumas a partir de bases reais e sólidas e outras apenas por hype mesmo. Pois bem, é isso aí, se cuidem, deixe o tanque da sua jetpack cheio para sexta-feira e até a próxima!